Querido professor, professora da Escola Bíblica Dominical, estamos mais um domingo para conversarmos sobre a lição da Escola Bíblica dessa semana. A nossa lição bíblica, ela está em comum acordo com o tema anual da Igreja Ministério Campo de Caetés. O nosso tema anual é Levante e Reaja. E tudo que é feito na igreja, as festividades, inclusive a nossa Escola Bíblica Dominical, ela está pautada dentro desse tema. Vocês vão observar que todos os professores vão citar, Vão citar essa escolha, a escolha desse tema. E a nossa lição é a lição número 4, que o tema é Reagindo Profissionalmente. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, capítulo 1, versículo de 1 ao 4, e no capítulo 2, versículo de 1 ao 5. O nosso objetivo geral é mostrar, ressaltar para você como a Bíblia mostra a importância do trabalho na vida do homem. A verdade prática é identificar sabiamente onde realizar um trabalho e fazê-lo de forma organizada traz benefícios tanto para quem faz quanto para o próximo. O texto áureo está no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: Peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a reedifique. Então, nós já percebemos aqui, através dessas leituras, através da leitura bíblica mencionada, que nós vamos falar da questão da reação profissional dentro do livro de Neemias, especificamente nos 2 primeiros capítulos. Não é um livro muito grande, os irmãos professores, até mesmo os alunos, se quiserem, podem ler o livro todo, é um livro maravilhoso e traz ensinamentos valiosíssimos, não só para a nossa vida profissional, mas para a questão da oração, a questão da comunhão com Deus, a questão da liderança. Essas são algumas ideias que eu identifiquei no livro de Neemias, mas eu tenho certeza que através da orientação do Espírito Santo de Deus, os professores, professoras serão orientados e terão outros ensinamentos. Eu gostaria de ler com os professores, quem está com a sua revista, a introdução. Um servo fiel, chamado Neemias, ele entendeu que a vida profissional também é um meio para fazer a vontade de Deus de forma diária, no dia a dia. Esse homem tinha um emprego seguro, porém, ele percebeu, a partir dessa introdução eu já trago para a minha vida aprendizados valiosíssimos. Ele percebeu que tinha outros locais, que tinha especificamente um outro local, que precisava do trabalho dele como profissional, não só como profissional, mas como alguém pertencente ao reino de Deus. Nós vamos ver isso depois dos outros tópicos. Esse homem confiou em Deus e não se preocupou com o conforto, o status e a segurança que o emprego que ele estava atualmente lhe dava. Ao contrário, ele visualizou pela fé que mesmo perdendo privilégios, ele seria mais útil na reconstrução dos muros de Jerusalém. E no decorrer da lição nós vamos entender que quem vive a vida profissional sem um bom desempenho e esforço para melhorar em seu trabalho, desobedece a Deus. Tem referências bíblicas que provam isso. O trabalho está presente na vida do homem desde o começo. Porém, o pecado fez com que o homem ele era agricultor de uma terra abençoada. Porém, após o pecado, a terra passou a produzir cardos e abrolhos, e o que aconteceu? A partir daí, não só aquele primeiro homem que trabalhava a terra, mas todos os seus descendentes precisam fazer um grande esforço para trabalhar, naquele caso, para trabalhar a terra e produzir alimento. E hoje, a vida profissional, qualquer trabalho que você faça, mesmo que você ache ele pequeno, mesmo que alguém ache o seu trabalho insignificante, mas em qualquer trabalho que você esteja, a sua vida profissional, ela requer um grande esforço, esforço intelectual, esforço manual. A vida profissional em si, ela é um esforço. Eu dividi a lição por tópico, como meus outros colegas, em 3 tópicos. E nós vamos falar de cada tópico, um por um.
Mas eu queria fazer uma observação com relação ao texto áureo, quando ele diz: peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais. Reparem, esse texto áureo ele está na primeira pessoa. Neemias aqui estava contando a história dele, quando ele diz: para que eu a reedifique, não é? Muita gente pode achar ou interpretar essa questão da primeira pessoa, essa questão do eu, de uma forma soberba. Não é. Nós vamos ver depois, nos outros versículos, que ele muda essa pessoa. Ele diz: para que eu a reedifique. Quando ele diz para que eu, o que ele está fazendo? Ele até então, ele está pegando para si a responsabilidade. Existe muito aí essa questão no homem, no ser humano, de trazer para o outro, de mostrar para o outro, de dar ao outro a culpa de alguma coisa ou de querer dividir alguma coisa, né? Nós vemos isso desde sempre, mas esse texto áureo, esse versículo, ele me chamou a atenção por conta dessa declaração dele, de Neemias, feita na primeira pessoa, por conta dessa narrativa feita na primeira pessoa. Se você observar o versículo 4, que ainda está dentro aqui da leitura bíblica em classe, eu coloquei Neemias 1, do 1 ao 4, quando você lê o versículo 4, ele também está na primeira pessoa. Ele diz aqui no versículo 4: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Interessante, né? A história de Neemias, ela tem uma sequência muito importante, né? Ele traz uma sequência na questão profissional bem importante para que o trabalho consiga ser feito. O que aconteceu? No versículo 1, ele estava trabalhando e alguém chegou e ele pediu notícias do povo que estava em Jerusalém. Quando ele ouve a notícia, e isso também traz para nós aprendizados riquíssimos, a Bíblia ela é riquíssima em aprendizado de todas as maneiras. O que ele fez com esse conhecimento? Ele soube que a situação em Jerusalém estava ruim. Ao invés de deixar para lá ou pensar que ele estava bem, né? Aquilo ali não fazia parte da rotina, do cotidiano dele, o que ele fez? Ele se preocupou com aquelas pessoas, e quando ele se preocupou com os irmãos que estavam numa situação difícil, ele logo dentro dele, ele tentou meios para ajudar a resolver ali aquele problema. Reparem que quando ele diz para que eu a reedifique, né? Nós podemos pensar que ele vai reedificar a cidade sozinho, ele vai trabalhar sozinho. Não é isso. Na sequência, nos outros versículos, nós vamos ver que só naquele momento ele tomou para si a responsabilidade. Quem estava recebendo a notícia era ele se preocupou, e a partir daí vem aí as outras atitudes que ele tomou. A primeira atitude que Neemias tomou, já lemos aqui o versículo 4, né? Ele orou a Deus. Aí nós pensamos: eu preciso estar sempre orando a Deus pelo meu trabalho profissional, para que Deus me coloque em um lugar onde eu consiga trabalhar e também glorificar o nome do Senhor. Sim, é muito importante que no nosso ambiente de trabalho, Deus nos oriente, Deus nos ajude, e lá dentro desse ambiente nós possamos também glorificar o nome do Senhor, porque não tem como dissociar o crente dentro da igreja com o crente que está lá dentro do seu ambiente de trabalho. Nós somos crentes em tempo integral. Que Deus ele nos abençoe e nos dê trabalhos na vida secular que nos ajude também, tem uma outra coisa, a estar trabalhando na nossa igreja. Eu me lembro de pessoas que trabalhavam à noite e queriam estar trabalhando durante o dia para poder ter tempo de estar na igreja, né? E a pessoa orou e Deus ouviu a oração e a pessoa pôde frequentar os cultos. Então,
essa busca, essa oração a Deus na questão do trabalho profissional, isso é muito importante. Agora, voltando àquela narrativa de que ele traz para a primeira pessoa, né, a narrativa para que eu a reedifique, quando ele começa o processo de oração, aí ele já não está mais na primeira pessoa e a narrativa já muda, né? Aí ele já se inclui no meio do povo e quando ele ora, ele já se inclui. Se você ver o versículo 6, nós aprendemos e percebemos isso, que ele já se inclui, ele já pede perdão pelo povo, ele diz, nós pecamos também, eu e a casa de meu pai pecamos. Então ele já se inclui, ele já faz uma oração, já se incluindo no meio do povo e se coloca ali diante de Deus, para que Deus venha trazer uma solução através da liderança dele, para que o povo possa ser ajudado naquele momento que eles estavam passando, naquele momento difícil, né? E momentos difíceis nós vemos aqui em Neemias, nós vemos hoje e nós vamos ver sempre. Momentos difíceis na questão financeira, na questão profissional. Atualmente, então, existem muitas questões, existem muitos problemas com relação à vida profissional, com relação aos empregos, devido às coisas que estão acontecendo nesse mundo. Então, eu entendo que a palavra de Deus nesse livro de Neemias, ela pode nos ajudar muito, nos orientar com essas questões profissionais que nós estamos vivendo hoje. Muita gente perdeu seus empregos devido à pandemia que assolou o mundo e com isso o desemprego ele está muito grande. Mas, assim como no tempo de Neemias, hoje o nosso Deus ele é o mesmo, né? A orientação bíblica para a nossa vida, ela permanece inalterada, apesar das questões profissionais que estão acontecendo na atualidade. Na questão da oração, da busca de Neemias, antes de tomar qualquer decisão, no subtópico 2, eu grifei aqui que Neemias deu a glória devida a Deus. Ele pediu ajuda do rei. E naquele tempo, naquele contexto de Neemias, alguém se dirigir ao rei para falar uma determinada coisa, não era uma coisa muito fácil. Havia leis que regiam essa fala de qualquer pessoa para se dirigir ao rei. E Neemias entendia que ele precisava da autorização, né, do rei, e ele precisava também de outro tipo de ajuda. Ele precisava de escolta, ele precisava da orientação, ele precisava de muita coisa. Mas mesmo assim, ele deu a glória devida a Deus. Houve a escolta do rei? Houve o auxílio do rei? Houve a intervenção do rei, até para mandar cartas para outros lugares, para que auxiliassem essa questão profissional? Houve. Mas em tudo isso, Neemias deu a glória devida a Deus. É aí que nós vemos, né, que não dá para dissociar, mesmo o homem profissional, do crente que nós somos. Nós mesmos, quando recebemos algum emprego, alguma qualificação profissional, ou quando temos algum reajuste, né? Ou quando recebemos alguma promoção, nós costumamos fazer o quê? Dar um culto em ação de graça, que com isso nós estamos entendendo que mesmo com os nossos esforços, com o nosso trabalho, com o chefe ter visto o nosso desempenho, ter nos promovido, nós continuamos dando toda a honra e toda a glória ao nome do nosso Deus. E nós aprendemos bem isso aqui nessa lição de Neemias. O subtópico 3, né, falando ainda sobre oração, dos motivos para orar sem cessar. Os outros professores vão falar isso mais precisamente, sobre essa questão da oração. Mas eu queria destacar aqui a questão da oração nos seus diversos aspectos. Eu gosto muito do momento da oração de Jesus, né? Quando ele pediu os discípulos ali para orar por ele. Aquela oração especificamente, ela não ia trazer o pedido ali naquela oração que Jesus pediu para orarem junto com ele. Aquela oração não seria para resolver, para tirar ele daquela situação.
aquela oração seria como um conforto, um relacionamento espiritual. Às vezes nós oramos em determinados momentos da nossa vida, como já foi dito por alguns professores, às vezes a oração nós choramos, às vezes nós agradecemos, às vezes nós louvamos, e às vezes é só para conversar. Nós dobramos o joelho para conversar com esse nosso amigo maravilhoso que é Jesus. A questão do relacionamento com Deus. Vamos ao tópico número 2. O tópico número 2, voltando ao trabalho de Neemias, a separação de pessoas com propósitos contrários. A questão profissional, às vezes, ela inclui sociedade. Quantas pessoas querem abrir um negócio, chamam um sócio, alguém da família ou alguém de fora da família. Mas essa questão de sócios para trabalhar conosco, isso também precisa ser feito através da busca em Deus, né? Porque a Bíblia é clara quando ela diz que trevas e luz não têm comunhão. Então, espiritualmente falando, e já trazendo também para o profissional, a Bíblia ela nos aconselha, quando nos associarmos com alguém, que seja alguém que pelo menos pense espiritualmente da mesma maneira que você, né? Que traga para aquela relação, para aquela sociedade, para aquele trabalho, elementos bíblicos, como a fidelidade, a honestidade, a balança não enganosa, né? Que são elementos que a Bíblia traz para a nossa vida diária e que nos ensinam a ter uma vida profissional decente, uma vida profissional honesta, uma vida profissional que, acima de tudo, glorifique o nome do nosso Deus. Porque esse é o motivo da nossa vida. Em tudo na nossa vida glorifica e exalta o nome do Deus a quem nós servimos. E a vida profissional, ela não é diferente disso. Ela também exalta e glorifica o nome do nosso Deus. O subtópico número 2, ainda falando dessa separação de pessoas com propósitos contrários ou diferente dos nossos, né? Essa questão da separação, no tempo em que Deus não permitia que Israel se associasse com as nações vizinhas, é porque além de Deus ser zeloso do seu povo, Deus e era o único Senhor do povo, as práticas cometidas pelas nações vizinhas, principalmente a idolatria, não estavam de acordo com a vontade de Deus para o povo e sim atrapalhavam a comunhão do povo com Deus, né? Os melhores conselhos para a nossa vida profissional, para a nossa vida espiritual, eles têm que vir de pessoas que têm experiência com Deus, pessoas que conhecem a palavra de Deus. Existem pessoas dentro das nossas igrejas, ou na nossa própria família, que podem nos orientar até a respeito da vida profissional, a respeito de te orientar na hora de você fazer um curso, né, de você ter uma formação acadêmica. Nas nossas igrejas, felizmente, graças a Deus, temos pessoas que estão autorizadas a nos dar esse tipo de conselho. O que pode acontecer? Às vezes buscarmos conselhos em pessoas e em locais que não estão de acordo com a vontade de Deus. E isso nos atrapalha, né? Deus é misericordioso na nossa vida, mas isso nos atrapalha bastante. Nós já vimos numa lição passada a questão do rei Roboão, que tinha a quem pedir conselho, no entanto, aceitou conselho de pessoas de jovens que não tinham nada para dar para ele. Não, eu usei o termo jovens porque a Bíblia usa o termo, não que jovens não tenham conselho, tem, principalmente na questão profissional. Eu acho que os jovens aí estão bem instruídos, bem antenados com a questão profissional e devem sim permanecer, buscar curso, buscar coisas que possam fazer crescer na vida profissional. O terceiro tópico, realizando compromissos com responsabilidade. Esse tópico, ele traz, ele não sai da lição, mas ele traz para a nossa prática, né? A responsabilidade, ela é muito importante.
Voltando à nossa regra de fé e prática, a Bíblia, o cristão, ele não pode ser irresponsável. Dentro da sociedade, de uma forma geral, existem regras. Existe uma coisa chamada também hierarquia. A própria Bíblia nos ensina que nós devemos obedecer aos nossos senhores, aos nossos patrões enquanto estamos trabalhando. Eu não posso, como servo de Deus que sou, chegar no meu trabalho a hora que eu quiser, sair a hora que eu quiser, faltar, né? Isso não faz de mim um servo de Deus coerente com os ensinamentos bíblicos. Eu tenho que chegar no meu local de trabalho na hora prevista, fazer o meu trabalho de forma decente, honesta e organizada, e com isso vou estar exaltando e glorificando o nome do Senhor. Existe uma hierarquia na sociedade, né? Existe lá o chefe, existe o patrão, aquela pessoa que mantém aquela firma, da onde você tira o sustento para você e para a sua família. Tem muito ensinamento, muita coisa na nossa vida profissional, e a Bíblia ela é o norte, né? A nossa regra de fé e prática, já disse várias vezes, mas que nós podemos tirar valiosíssimos para o nosso dia a dia mesmo e também para o profissional. Uma outra coisa no subtópico 2 é a questão do planejamento. Existe tudo na vida, ele tem que passar por um planejamento. Quem é professor de escola secular sabe muito bem disso. O planejamento ele é a primeira coisa, ele é o norte, ele é fundamental. Quando você olha a natureza, quando você vê a criação de Deus, quando você vê os dias em que Deus foi criando, você vê ali, você não vê um Deus desordeiro, você não vê um Deus desorganizado, você vê um Deus com planejamento, que planejou tudo. Quando você repara a cadeia alimentar, quando você percebe as coisas da natureza, um simples grão crescendo, nós percebemos o quanto nosso Deus é organizado, quanto existe um planejamento, como Deus planeja as coisas. Então, por que seríamos desorganizados? Então, o que Neemias fez? Voltando à sequência, ele pediu a informação, se informou, ele orou a Deus, ele avisou ao rei. Quando ele estava de posse do trabalho, então ele começou a fazer uma organização. Ele visitou primeiro os lugares onde ele procurou pessoas que faziam determinados tipos de trabalho. Mesmo ele falando lá na primeira pessoa, naquele versículo do texto áureo que nós vimos, não tinha como ele chegar lá, eu vou levantar tijolo, eu vou fazer isso, eu vou pegar o cimento. Não. Ali ele só pegou a responsabilidade. Mas na execução, na construção dos muros, Neemias contratou pessoas, organizou, o próprio rei ajudou a ele, mandando cartas para lugares onde ele poderia pegar madeira. Então o trabalho foi muito bem planejado, foi muito bem organizado, não é? E nós precisamos desse planejamento na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, principalmente na questão profissional. Precisamos sim planejar a nossa vida. É claro que, humanamente falando, nem tudo que planejamos e que organizamos às vezes sai um pouco do planejamento. Mesmo em sala de aula, quando nós fazemos um planejamento, às vezes acontece alguma coisa que faz com que o nosso planejamento ele mude alguma coisa. Isso também pode acontecer na nossa vida. Mas ter um planejamento é fundamental, e Neemias tinha assim, ideia disso, ele tinha certeza que ele precisava. E quando vocês lerem o capítulo 1 e o 2, principalmente o 2 e o 3, vai dar para entender bem essa questão do planejamento, da liderança, de organizar pessoas, de saber quem é que poderia fazer isso, quem é que poderia fazer outra coisa. Isso é fundamental, não só na vida secular, na questão profissional, na nossa vida, na nossa casa mesmo, na questão eclesiástica. Eu creio que na questão da igreja existe lá a organização, existe o planejamento de quem faz o quê,
e Deus está em todas as coisas e o nome dele é glorificado. Ainda no subtópico 3, vamos falar de uma coisa chamada dificuldade. Por quê? Não é porque ele orou a Deus, que Deus aprovou, que as intervenções e as dificuldades não aconteceram. Sim, aí nós podemos cair, né, no erro de pensar, mas eu entreguei isso a Deus, mas eu orei a Deus, eu estou fazendo um trabalho de acordo com a vontade de Deus, estou obedecendo a Deus, e ainda aparece intervenção, e ainda aparece pessoas querendo atrapalhar. Isso sempre vai acontecer. Aconteceu com Neemias, ali na questão do trabalho, apareceram pessoas para atrapalhar, para intervir, para que aquela construção não continuasse, não é? A questão é como Neemias havia orado ao Senhor e conhecia, principalmente ele conhecia o trabalho dele, conhecia até a legislação com relação ao que ele poderia e o que ele não poderia fazer dentro daquela construção, como ele conhecia a intervenção externa, as pessoas que tentaram prejudicar o trabalho de Neemias não tiveram sucesso. Isso também acontece na nossa vida, não é porque estamos, eu estou fazendo a obra do Senhor, eu orei, eu estou me dedicando, e acontecem as interferências, as intervenções, alguém querendo atrapalhar, isso acontece, tanto na questão do trabalho espiritual, quanto na questão do trabalho secular. Quem de nós não passa um dia de trabalho com problema? Às vezes nós vamos trabalhar, o dia passa, damos glória a Deus, mas tem dia no nosso trabalho em que alguém vem, faz alguma coisa que nos entristece, que tenta atrapalhar o nosso trabalho. Isso eu creio que todos os professores, alunos, todas as pessoas passam por isso acontece. Mas não são todos os dias, e se estivermos firmes no Senhor, vamos sim ficar tristes, somos humanos, vamos ficar preocupados, mas o nosso Deus, ele vai nos ajudar a passar por esse momento. E foi isso que aconteceu com Neemias. Alguém tentou atrapalhar a construção, porque a questão daquela construção, entre outras coisas, aqueles muros que seriam construídos, naquele contexto, uma cidade sem muros, era uma cidade desprotegida. Né? Então, aquilo ali tem um contexto enorme, aquela construção, essa questão de muros em volta das cidades, naquele contexto bíblico, ele tem muitos ensinamentos, tem muitos motivos. Aquelas cidades, elas eram construídas com muros e havia portas específicas. Naquele tempo, naquele momento, aqueles muros estavam quebrados, as portas estavam queimadas. Havia sim a necessidade de levantar aqueles muros até para preservar, não só para proteger, como também para preservar a identidade daquele povo, né? O contexto sobre essa questão de muro, sobre essa questão da proteção, ele é muito grande, não dá para ser dito aqui, mas era um trabalho assim, de extrema importância para a vida daquelas pessoas. E essa questão de resistir às dificuldades, essa questão do trabalho profissional, né, que pouco se fala nos nossos cultos, pouco se dá tempo a essa questão profissional, que nós não temos como dissociar essa questão do homem espiritual, da pessoa que está no seu trabalho, mas isso é muito importante. Nós vemos lá no Novo Testamento, pessoas, mulheres, né? A Bíblia diz mulheres, não sei se haviam outros, mas fala de mulheres que serviam a Deus com seus bens, né? E entre outras pessoas que com seus bens materiais contribuíram para a pregação do Evangelho, para o bom andamento da obra. Se naquele tempo havia isso, quanto mais hoje, né? Tem um versículo
que está em Efésios capítulo 4, verso 28, fala mais sobre a questão de quem furtava, não furte mais, mas a parte B do versículo ele fala para fazer um trabalho com as mãos que tenha com o que atender ao necessitado. Olha como a questão do outro, a questão do necessitado, ela entra na questão dessa lição e de outras passagens bíblicas, essa questão do outro. Porque, olha, quem furtava não furte mais. E a Bíblia é clara, trabalhe, faça com as suas mãos. Se nós formos verificar, eu coloquei aqui várias referências relativas ao trabalho. O trabalho, muitas vezes, o meu trabalho, a minha questão financeira, ela pode auxiliar o outro. E também a questão da pregação do Evangelho. Como da pregação do Evangelho? Quando eu contribuo com a questão financeira para a obra de Deus, quando eu contribuo com um missionário, quando eu contribuo financeiramente através do ganho pelo meu trabalho honesto, e eu posso contribuir para a pregação do Evangelho, para a instalação de alguma coisa que custa dinheiro, mas que com o meu trabalho eu posso ajudar a contribuir para a pregação do Evangelho. E também na vida do outro. Quando a Bíblia diz eu ter com o que socorrer o outro, isso prova que sempre vai haver um outro que precisa de ajuda financeira, que precisa de que eu dê a mão, que precisa de uma ajuda. Às vezes a pessoa está passando por um período difícil, por um momento difícil, está desempregado, e Deus tendo me abençoado, eu tendo trabalhado de forma honesta, eu vou ter ali, vai se cumprir na minha vida esse versículo, Efésios 4, 28. Eu trabalhei com as minhas mãos e vou ter com o que, através do meu trabalho, ajudar o outro. Essa questão do outro é muito grande, maravilhosa, muito profunda. Quando eu vejo que Neemias, ele se preocupou com os outros, nós vemos aqui no começo, quando ele diz, e então era eu copeiro do rei. Era um trabalho confortável, ele era um trabalho de confiança, era um trabalho que ele tinha uma certa confiança do rei, e ele estava ali supostamente confortável, estava ali. Se ele fosse uma outra pessoa, ele podia dizer, eu estou trabalhando, eu estou bem. Que pena, podia até ficar com pena das pessoas, que pena, coitados, estão passando essa situação difícil. Mas não, ele tomou para si. Essa questão do Evangelho, ela é muito voltada para o outro. Tem uma questão no Novo Testamento muito interessante, quando Jesus vai dizer a alguém, olha, entra porque eu tive fome. O versículo não é dessa maneira, mas os irmãos conhecem. Tive fome, me deste de comer, tive sede. Aí a pessoa vai dizer, quando foi que fizemos isso? Não lembro de ter feito isso. Quando foi que eu fiz isso? Aí a Bíblia nos ensina, e Jesus vai dizer, não, quando você fez para qualquer um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Quando nós podemos saciar a fome, eu digo a fome mesmo física de alguém, se eu tenho meios adquiridos através do meu trabalho, com a saúde que Deus me deu, eu tenho condições de olhar o outro e saciar a fome dele naquele momento. Existe a questão também da orientação, como eu já falei aqui antes, a questão dos conselhos, a questão de como aconselhar o outro a fazer alguma coisa. Existem pessoas que às vezes não realizam determinados trabalhos, não buscam determinadas profissões, às vezes por pura falta de conhecimento. Essa também é uma maneira de auxiliar o outro, da maneira como Deus se agrada, tá? Vamos agora à conclusão. Vou ler aqui a conclusão desse trabalho. O crescimento do número de evangélicos
fato registrado em diversas pesquisas, tem feito com que nos diversos segmentos da sociedade deparamos com pessoas de diferentes faixas etárias e profissões que hoje confessam a fé cristã, mais precisamente evangélicos. Atualmente, observamos de forma mais frequente ensinamentos voltados ao trabalho e à educação secular ocuparem mais espaço dentro de nossos templos. Com base na Bíblia, nossa regra de fé e prática, nós encontramos orientações importantes para a nossa vida profissional, através do exemplo de pessoas que serviram a Deus com seus bens, está lá em Lucas, capítulo 8, e seu trabalho. Essas pessoas contribuíram assim de forma significativa para o crescimento e a divulgação do Evangelho. Nessa conclusão, eu gostaria de deixar registrado que o ensinamento com as questões de trabalho, principalmente com as questões de busca, seminários, de estudos, dentro do nosso espaço cristão, ele é tão ou quase importante quanto a questão espiritual, né? Há um tempo atrás, algumas pessoas achavam, não estou generalizando, que não precisavam, né? Mas hoje, dentro dos nossos templos, em espaços reservados especificamente para isso, podemos sim ter orientação que nos ajudem a uma vida profissional mais rentável, uma vida profissional que, acima de tudo, glorifique e exalte o nome do nosso Deus. Neemias construiu fisicamente um muro, foi um muro físico, uma construção física. Mas essa construção física trouxe muitos ensinamentos e trouxe também uma proteção para aquele povo. E antes disso, ele mostrou que tudo que nós fazemos tem que ser com oração e obediência. Então, trazer ensinamentos relativos à vida profissional e à vida secular para os nossos templos pode sim ser de grande valia, principalmente nos nossos dias atuais. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer outros direcionamentos para os professores, vai trazer outros ensinamentos riquíssimos dentro desse capítulo 1º e 2º, e vai trazer também para nós orientação para continuarmos aí a nossa luta diária, mas sempre obedecendo, exaltando ao nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe.